Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã vamos meditar em Atos, capítulo 27. Vamos ler a partir do versículo 23, que diz assim: Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Glória a Deus. Queridos, estas palavras aqui, essas palavras são do apóstolo Paulo. Estava vivendo um momento bem difícil da vida dele. Estava sendo levado para Roma, preso. Estava passando por uma tempestade terrível. O navio, que eles estava sendo açoitado pelos ventos, estava naufragando. As pessoas estavam todas desesperadas, mas a gente percebe que Paulo estava tranquilo. Ele estava calmo, ele estava confiante no Senhor. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Qual é a diferença, que tem quando nós estamos calmos, tranquilos, no meio de uma grande tempestade? Porque às vezes as pessoas ficam tão desesperadas a ponto de dar cabo na própria vida quando se vê diante de uma situação que elas não conseguem resolver. Mas a gente percebe que Paulo não. Paulo estava em paz. E eu quero explorar um pouco isso aqui com você. Entender um pouco dessa paz que estava no coração de Paulo. E a gente percebe que o que faz com que Paulo esteja em paz é que ele tinha uma palavra de Deus. E ele acreditava nessa palavra. Ele cria, ele sabia que aquilo que Deus falou para ele ia acontecer. E Paulo, ele não se importava se estava acontecendo algo que aparentemente fosse o fim para ele. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor. E que, ou morto ou vivo, ele estava nas mãos do Senhor. O que importava para Paulo era cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Era isso que importava. E ele sabia que Deus tinha um grande propósito. Por isso ele estava tranquilo. Ele diz aqui, olha, me apareceu um anjo. E esse anjo disse, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Então ele sabia que era necessário que ele aparecesse perante César. Então ele estava tranquilo. Se ele estava sendo preso, se ele ia ter que passar por muitas dificuldades, ele estava disposto a passar, porque ele sabia que o Senhor estava com ele e ele estava debaixo da mão poderosa de Deus, lhe guardando, lhe protegendo, e ele sabia que os planos e os projetos de Deus tinham sido traçados para ele, e isso é que importava. Então, ele recebeu essa palavra, confiou, aqui ele diz, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Então ele me disse, eu confio na palavra do Senhor. E muitas vezes o motivo da nossa agonia, da nossa angústia, da nossa tristeza, do nosso desespero, é porque a gente não confia na palavra do Senhor. Às vezes o Senhor já até falou conosco, às vezes nós já temos até promessa de Deus, mas a gente se esquece das promessas, a gente não atenta para aquilo que Deus falou e fica preocupado com o que está acontecendo, com a circunstância, com a situação em si. Já parou para pensar, se Paulo estivesse preocupado aqui agora com a situação em si, ele também estaria desesperado. O navio estava afogando, a tempestade era terrível, ninguém podia parar aquela tempestade ali, a não ser Deus, Mas Deus não estava parando. Então, eles estavam diante de uma situação de morte, mas Paulo sabia que ele não ia morrer, porque o Senhor tinha falado para ele que ele não ia morrer, ele ia ser levado a César, e ele ia levar todas aquelas pessoas junto com ele. Então ele confiava, cria e estava disposto a cumprir o propósito de Deus. O melhor lugar para a minha vida e para a sua vida é no centro da vontade de Deus. E Paulo estava no centro da vontade de Deus e estava feliz por estar no centro da vontade de Deus. Que nós possamos também ter essa alegria de estar no centro da vontade de Deus, porque se vier tempestade, se vier naufrágio, se vier qualquer coisa que vier, a gente vai estar preparado, porque sabemos que essa é a vontade do Senhor e que seja o que for, Ele estará conosco e será uma grande vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Que Deus abençoe o Brasil. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.